Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse dia maravilhoso, onde nós vamos continuar a falar sobre o pecado, e hoje o pecado infiltrado no jardim. Bem, no princípio, Deus criou os céus e a terra, o céu, o mar, os pássaros, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas, todo o universo, e também criou um homem e uma mulher. Ele criou todas as coisas, e tudo era muito bom. E algum tempo depois, tudo que era bom começou a se desfazer. Sabemos bem pouco sobre o primeiro pecado, exceto que ele se manifestou em uma rebelião angelical, no campo espiritual. No livro de Judas, no versículo de número 6, explica que alguns anjos, abre aspas, não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. Ele, o Senhor, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Fecha aspas. No texto, em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 6, sugere que a queda do diabo foi o resultado do orgulho. Na verdade, isso realmente aconteceu. Então, Satanás caiu. É importante notar que o pecado se originou no mundo dos espíritos, não no mundo dos seres humanos. Além disso, também é muito fundamental observarmos que esses espíritos não pecaram por influência de algum poder ou tentação externa, mas por decisão deles mesmos. O pecado do diabo veio em sua própria arrogância e no seu engano. Enquanto a rebelião dos anjos é meramente ilustrada nas Escrituras, na Bíblia, a rebelião humana é colocada na frente, mostrada e evidenciada com grandes detalhes. Tentado por uma serpente falante, uma personificação camuflada de Satanás, Eva comeu do fruto proibido, tendo Adão se unido a ela nessa decisão. Imediatamente, ambos tomaram consciência da sua nudez e, pela primeira vez, sentiram vergonha diante da presença de Deus. Com o resultado do fracasso de Adão em passar nesse teste da árvore proibida, Deus julga e sentencia a serpente, também traz uma sentença para a mulher, da mesma forma para o homem. Mais tarde, o Novo Testamento usa esse episódio para desenvolver a doutrina do pecado original. E por causa da transgressão de Adão, toda a raça humana herdou a culpa e a corrupção. Como Adão, sendo o nosso ascendente principal, o seu pecado foi nos imputado. E nós carregamos essas consequências como aqueles que participam da rebelião em Adão. Consequentemente, estamos, por natureza, mortos como transgressores, desobedientes e merecedores da ira de Deus. Depois de Adão, e a leste do Éden, nada mais pertence na forma como deveria estar, especialmente os filhos de Adão. Se você puder, curva sua cabeça comigo nesse momento e vamos fazer uma oração entregando esse momento mais uma vez para o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse momento, Senhor, de estudo da tua palavra, de devocional, onde entregaremos mais uma vez os primeiros minutos do nosso dia, logo ao acordar para ti.
Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de partilhar o pão de aprendizado. Te agradecemos por, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra e entender um pouco mais sobre ela. Cuida de nós, Senhor, nos livrando do homem mal, do laço do passarinheiro. Nos enche com teu Espírito Santo, nos dá a tua sabedoria para que possamos levar para aquelas pessoas que necessitam dela. Cuida, Pai, cuida de todas as pessoas que nesse momento estão sendo abençoadas através do estudo da tua palavra. Cuida, Pai, em nome do teu filho Jesus, de cada um de nós. Provê o pão de cada dia. Nós possamos estar cada dia mais diante da tua presença, entregues a ti, e ainda mais conscientes da necessidade que nós temos da tua presença. Obrigado, Pai, por esse pão espiritual nesse dia. E, novamente, Senhor, cuida de nós, porque nós não queremos passar um minuto do nosso dia que não seja ante tua presença. Cuida dos nossos parentes amados que ainda não te conhecem, que o teu Espírito Santo possa visitá-los nesse momento, incomodando-os e mostrando para eles seus pecados, mostrando para eles o juízo e, acima de tudo, a graça que há em Cristo Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, inicialmente, como primeira leitura, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 1, no verso de número 31. Gênesis 1, no verso 31. Quem encontrou, liga o microfone e pode falar. Amém. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Amém. Tia Maria, lê novamente, por favor, que falhou o seu microfone. A gente só ouviu o final. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a obra da criação terminada no sexto dia, tudo está agora em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Então Deus olha para tudo que ele criou e diz que agora o resultado não é mais bom, mas sim muito bom. Uma coisa que ele criou era muito bom, assim ele fala. Tudo é muito bom. Ok. Agora que a gente viu que tudo era muito bom, nosso Deus falando isso para nós, você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e você vai ler do versículo 11 até o 19. Amém. Amém. Pode ler. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci.
no Monte Santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Amém. 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 Bom, embora essa passagem descreva o seu orgulho e a queda, imagens da criação levam alguns a entender que estes versículos aqui como referência ao orgulho, à queda e à maldição de Satanás. Essa passagem aqui, o rei de Tiro, é comparado como um segundo Adão, um ser criado, e também a um querubim, cuja habitação era no jardim, no monte de Deus. Porém, o coração orgulhoso causa queda. É como se Ezequiel estivesse descrevendo a referência velada de Satanás como o verdadeiro governante de Tiro e como Deus desse mundo. Tá bom? Para vocês entenderem esse texto aqui de Ezequiel que foi lido. Agora, vamos para João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos comprar João 8:44. Pode ler. Amém. Vós tendes por pai do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Provavelmente aqui se refira a Adão e Eva que caíram e trouxeram a morte à humanidade. Né? Pessoas que caíram na mentira de Satanás. E ao cair nessa mentira, isso acabou trazendo morte para todos nós. Tá bom? Então, Satanás, ele cai diante da sua iniquidade, do seu orgulho,
da sua soberba, da sua vaidade. E aí ele começa a inventar mentira. Inventa mentira, engana um terço dos anjos, engana a humanidade, engana absolutamente todo mundo. E ele engana, e isso traz morte para a humanidade, isso traz morte, isso traz todos os outros problemas que o pecado produz, né? Doenças, enfim. E a destruição vem. Então, o homicida desse mundo, o homicida, desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então, que arremete possivelmente, né, a Adão e Eva que caíram e morreram, trouxeram a morte para toda a humanidade, por conta da mentira, desse desejo de querer ser igual a Deus. E aí, então, nós vamos analisar um pouquinho mais aprofundadamente isso em Apocalipse 12, no versículo 9. Abre aí, 12, 9. Apocalipse 12, verso 9. Amém. Diz assim, na minha. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram julgados juntos com ele. Amém. Amém, tia. Amém. Tá vendo? Amém. Tá vendo aqui a enganação? Bom, aqui em Apocalipse 12, 9, é provável essa referência à derrota de Satanás por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O grande dragão foi lançado fora. Bom, a outra opção de interpretação desse versículo aqui é designada a queda primária de Satanás. Ou seja, quando disse que o grande dragão foi lançado fora, talvez aqui também esteja se referindo a que Deus o lançou fora do paraíso, né, do céu, aliás, do céu lá, na criação de tudo, né, onde os anjos moravam. Ele foi lançado fora, o grande dragão. Ou também, uma outra interpretação para esse versículo é que os eventos que acompanham a tribulação do fim dos tempos na Terra, quando Jesus voltar, ele vai pegar o grande dragão e ele vai ser lançado fora. Quanto a essa questão da antiga serpente, o diabo, né? Antiga serpente, diabo, ou Satanás, aqui se refere a essa passagem, pode também estar se referindo à serpente que enganou a Eva, aos falsos mestres e a falsos profetas, que são agentes de engano de Satanás. E Satanás promove esse tipo de gente para causar a queda de outras pessoas. Então, esse versículo aqui, ele tem muitos significados e nos traz uma visão mais aprofundada sobre Satanás, sobre a forma com a qual ele atua, tá bom? Mas nós sabemos que Deus criou tudo muito bom, né? Então, vamos voltar para Gênesis. Abre em Gênesis lá, capítulo de número 3, versículos 6 e 7.
Amém. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Deus criou tudo bom. Todos os alimentos do jardim lá, né? Todas as frutas, tudo que tinha lá no jardim para comer era bom. Mas a mulher pensou apenas naquele alimento e não levou em consideração que Deus tinha dito que não era bom para comer. Mas ela viu que aquilo dali era muito atraente, né, para os seus olhos. A nudez, então, aqui simboliza a inocência de ambos. Essa nudez aqui que nós lemos agora significa a inocência deles. Mas agora eles perderam essa inocência. Assim, a primeira barreira é erguida. A primeira barreira. E simbolizada pelas folhas da figueira que os separam um do outro. Separam do jardim e também de Deus. Então, a harmonia aqui é perdida. Nesse momento aqui, em Gênesis 3, no versículo 6 e 7, a harmonia acaba. Não tem mais. Acabou a harmonia para com Deus. Eu fico imaginando quanto triste deve ter ficado o nosso Senhor e Salvador. Ontem eu saí para evangelizar junto com o senhor Damião, o irmão Damião. Ele tem 72 anos de idade, é um senhor de idade. Nós fomos evangelizar, nós marcamos 3 horas da tarde na casa de uma pessoa. Nós já havíamos ido lá outros sábados, ela já está na terceira lição do Evangelho de João, e nos 2 últimos sábados anteriores ela não participou do estudo. O seu marido, embriagado, não deixou a gente entrar na casa dela para conversar com ela. E aí nós marcamos, isso no sábado passado, nós marcamos para ontem, sexta-feira. E ao chegarmos lá, as portas estavam fechadas. Eu e o irmão Damião, nós voltamos tão tristes com aquilo, com a tristeza tão grande que caiu no nosso coração. Porque a gente sabe o quanto eles estão ali apartados de Deus. A gente sabe que não existe harmonia naquela casa. A gente sabe que o problema da falta de união ali não é por conta da briga ou da bebedeira, é pela falta de Cristo. E assim acontece na maioria das casas das pessoas. Elas brigam, elas se separam, há divórcio, há problema na família, há problema no seu trabalho, e as coisas parecem que não andam. E a questão não é porque não é porque é a consequência em si do problema. Não é a consequência do problema, é o problema. E o problema é o pecado, é a falta de harmonia, que não existe de jeito nenhum. E essa harmonia ela foi quebrada aqui, em Gênesis 3, no versículo 6 e no versículo 7 aqui, foi quebrada essa harmonia, deixou de existir. E aí, então, quando quebra-se a harmonia, Deus vem. Ele vem para a serpente, ele vem para a mulher e para o homem.
E então, você vai ler para mim Gênesis 3, versículo 15 ao 19. Amém. Diz assim, ó. Eu vou ler, tá bom? 3, 15 e 19. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão amigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. 16. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terás de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Amém. Amém, tia. Amém. O ataque da serpente ao calcanhar da mulher não será mortal, mas será doloroso. Porém, a ação por parte da mulher e de sua semente contra a cabeça da serpente, essa sim será mortal. A serpente aqui representa Satanás. A mulher, a mãe de Jesus. E Jesus é a semente que vem da mulher. A morte e a ressurreição de Jesus garante vitória sobre a morte e sobre Satanás. A vitória de Jesus começa com a sua vinda ao mundo na forma de homem e culminará quando Jesus voltar em grande poder e glória. Em Romanos, no capítulo 5, abre aí, por favor. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 12 ao 21. Romanos 5, do 12 ao 21. Aqui Paulo fala sobre essa esperança. Encontrou? Pode ler. Amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual
prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, a esperança da glória, ela está ligada diretamente a Jesus e o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição e na fé que une o cristão à obra redentora de Jesus. E por causa desse relacionamento, nós podemos estar seguros de que nós seremos salvos no dia do juízo. Então, a gente precisa estar ali com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Não tem outra solução. Em 1 Coríntios 15, 22, você abre aí 1 Coríntios 15, 22, diz assim, ó, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É como se aqui Paulo estivesse reafirmando a carta que foi lida agora há pouco em Romanos. Só que aqui, na ressurreição de Jesus, aqui ele estabelece a realidade da ressurreição de todos os cristãos. Como Adão representava a raça humana e o seu pecado afetou a todos todos, né? Os seus descendentes, todos que vieram depois de Adão também carregam esse pecado. Assim também Jesus Cristo representa, digamos assim, essa nova raça. E a sua morte e ressurreição também afetam absolutamente a todos que creem nele. Pelo pecado de um, todos são condenados. Mas pelo sacrifício de um, todos podem ser salvos. Aos que creem. Para finalizar, eu gostaria que alguém lesse para mim Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amém. Amém. Paulo explica agora como Deus cumprirá os seus propósitos, começando com a reconciliação. A reconciliação de quem? A nossa. Para com quem? Para com Deus. Então, ele começa através da reconciliação. Essa parte do texto contrasta com o passado pecaminoso dos que creem com a sua presente salvação em Cristo e afirma a graça de Deus com a base dessa salvação. Paulo, ele mostra, todos nós, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Lembra, tá, gente? Não há nenhum justo sequer, nenhum. Nós vimos isso no devocional anterior. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Estava todo mundo junto, perdido, preparados exclusivamente para o juízo de Deus. Mas aí veio Jesus. E através de Cristo, da sua graça, da misericórdia de Deus, ele nos dá essa base para a nossa salvação. Que Deus ele possa sempre ter misericórdia de nós, nos proporcionando inteligência suficiente para nos livrarmos das ciladas de Satanás, para não nos perdermos no caminho, muito pelo contrário, para estarmos com os olhos fitos no alvo, ali fixados no alvo, olhando para Cristo o tempo todo. É nessa certeza que a gente terá a salvação. Do outro modo, a perdição ela é certa. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar. Em seguida, eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, enfim, expressarem a opinião de vocês, tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante a tua palavra. Obrigado por nos revelar mais e mais aprofundadamente sobre o pecado, sobre as ciladas do inimigo. Nos sentimos cada vez mais preparados, Pai, para combater o bom combate e guardar a nossa fé, completando a nossa carreira até a volta do teu Filho amado. Obrigado, Senhor. Cuida de nós nesse dia. Provê o pão que nós necessitamos. Perdoa os nossos pecados. E aviva a fé que está na tua igreja, Senhor. Cuida de nós, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém.